Olá a todos, tudo bem? Espero que estejam bem. Hoje a gente vai para o nosso quinto vídeo, a nossa quinta roda de conversa do estágio do ensino médio da Uninter. Nosso tema é filosofia. Meu nome é Edson, meu RU é 2406018. Então, dando continuidade aqui, hoje a gente vai fazer uma associação da educação com o mito da caverna. Análise do mito relacionando com a importância da educação. A educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Conforme tal afirmativa feita por Paulo Freire, a educação é elemento essencial para a transformação do indivíduo, quando ser social. A educação vai além da transmissão de conhecimento teórico das disciplinas curriculares, mas ela contribui para a formação do cidadão e promove a criticidade necessária para que o indivíduo transforme o meio social para o bem comum. Então, a educação ela traz uma visão crítica para a sociedade, para as coisas, para a política, para tudo, para a religião. Então, a educação ela traz essa visão crítica. Conforme a Constituição Federal de 1988, a educação é direito de todos, independente das condições sociais, econômicas, culturais, religiosas ou qualquer outra. Sendo assim, todo cidadão brasileiro tem direito a uma educação de qualidade, equidade a fim de se desenvolver como cidadão, assim transformar seu espaço. Então, conforme a Constituição de 88, a educação é um direito de todos, independente das condições que a pessoa tem, sociais, econômicas, culturais ou religiosas. Então, como diz a Constituição, todo cidadão tem o direito a uma educação de qualidade. Não sei se isso acontece realmente na prática, mas é o que diz a Constituição. Na prática, muitas vezes é um pouco diferente. O mito da caverna mostra claramente que a falta de conhecimento, levando para o contexto educacional, faz com que o indivíduo esteja sempre limitado e não seja capaz de discernir, opinar, argumentar, avaliar criticamente situações e posicionamentos, e tenha conceitos e concepções distorcidos, ficando sempre à mercê do engano. Então, o mito da caverna ele fala da ignorância, da falta de conhecimento ali do ser humano. Ele faz essa associação ali, com a falta de conhecimento, a ignorância. Faz com que o indivíduo esteja sempre limitado e não tenha condição de argumentar, de opinar, nada. As pessoas acorrentadas na caverna não conseguiam ter uma visão clara das demais pessoas que passavam pelo local e por conta das paredes somente podiam tentar imaginar o que acontecia do outro lado das paredes. É difícil ter clareza dos conhecimentos quando se tem uma visão ou percepção limitada da realidade, como era o caso dos aprisionados. Então, ali como eles estavam aprisionados ali de costas, ali representava ali a falta de informação, a falta de conhecimento. E como que a gente vai ter uma visão, uma percepção de alguma coisa se a gente não tem o conhecimento? E isso que quer dizer ali, no meu entendimento, o mito da caverna. O mito da caverna de Platão, educação, aprendizado e a descoberta do conhecimento. O mito da caverna, uma alegoria da caverna, é uma parábola escrita pelo filósofo grego Platão em seu livro A República, como a gente já falou anteriormente. Esse texto é uma das passagens mais conhecidas da história da filosofia. Então, isso é uma das coisas filosóficas mais importantes. O objetivo de estudo frequente entre estudantes e autores das mais diversas áreas do conhecimento humano. O mito de Platão é uma metáfora poderosa sobre as diferenças entre ignorância e iluminação, sobre a condição humana e o processo de descoberta do conhecimento. No livro 7 de A República, Sócrates pede a Glaucon que imagine um grupo de prisioneiros que foram acorrentados desde quando eram crianças em uma caverna subterrânea. Tudo o que pode ver por toda a vida é a parede dos fundos da caverna. Sócrates também diz a Glaucon que ao lado de fora da caverna existe um fogo queimando e uma estrada por onde pessoas transitavam livremente. Esses seres humanos e objetos que carregam são projetados nas paredes da caverna, onde os prisioneiros vivem. E esses, por sua vez, passam a interpretar essas sombras como mundo real, porque elas são a única experiência e o único contato que possuem
com o exterior da caverna. Também isso que já foi falado em vídeos anteriores. O texto de Platão prossegue nos contando a história de um prisioneiro que consegue se libertar, sai da caverna e pode finalmente ver a luz. Lentamente seus olhos se ajustam à luz do sol. Primeiro ele só consegue ver as sombras, gradualmente ele consegue ver os reflexos das pessoas, as coisas na água e depois ver as pessoas e as coisas em si. Eventualmente ele é capaz de ver as estrelas e a lua à noite, até que finalmente ele possa olhar para o próprio sol. Este prisioneiro, compadecido de seus antigos companheiros, volta à caverna para tentar libertá-los, mas infelizmente esse retorno não é tão bem sucedido. Seus olhos têm dificuldade em se adaptar novamente à escuridão, e os prisioneiros passam a vê-lo como uma ameaça ao seu mundo constituído. Eles não desejam ser livres, porque confrontados com sua ignorância, escolhem preservar o conforto de sua realidade. A partir dessa passagem, podemos identificar que a escuridão da caverna ilustra a ignorância, a luz do sol, o conhecimento, a verdade e a compreensão, enquanto a figura do prisioneiro liberto representa a filosofia do saber. Então isso aqui me diz também muito sobre a tal zona de conforto, né? Porque lá eles estavam vivendo naquela realidade sempre. Então eles já estavam acostumados com aquilo. Então eles não queriam mudanças. Para eles estavam conformados com aquilo. Então isso aqui diz muito sobre hoje em dia a gente cair na zona de conforto, se contentar ali com aquela vida, né? Não tentar melhorar, não tentar prosperar, não tentar estudar mais, não tentar mudar de emprego. Então, no meu entendimento, essa parte diz muito sobre isso. De aceitar aquela situação que a pessoa vive, se conformar. O mito da caverna aplicado ao aprendizado e educação. Platão nos apresenta uma discussão sobre conhecimento, ignorância e o papel da educação na criação do saber. A alegoria da caverna é uma metáfora ampliada que representa, por meio dos prisioneiros, não apenas nós, indivíduos, mas também o ambiente social em que vivemos. Ela nos mostra a relação entre a educação e a verdade. Quando o prisioneiro se liberta, sai da caverna, compreendemos que a visão de Platão, o aprendizado, é um processo difícil e muitas vezes até mesmo doloroso. Então a gente sempre fala, né? Estudar muitas vezes toma tempo, você tem que se dedicar, então se torna um processo doloroso. Então aprender é bom, mas também é um processo longo. A educação muda a nossa percepção e visão a respeito das coisas. À medida que nossa concepção sobre a verdade muda, também se altera o nosso comportamento em relação ao mundo e ao nosso redor, e também a educação. O mito reforça que todos possuímos a capacidade de aprender novas coisas, mas nem todos possuem a curiosidade e o desejo e a força necessária para se dedicar e viver este aprendizado. Então todos nós possuímos capacidade de aprender, porém não são todos que têm o interesse, que têm a curiosidade, que têm a motivação de aprender. Mais importante ainda, demonstra que mesmo aqueles que buscam aprender podem sofrer até aceitar a nova realidade que surge com o conhecimento, com novos paradigmas. A conquista do conhecimento. O processo de aprendizado também é um processo de despertar. Símbolos, conceitos e teorias são trabalhados a partir da sabedoria de professores. Através das dúvidas de seus alunos, em uma jornada de aprendizado que o direciona a novas verdades, alternativas e perspectivas. Quanto mais conhecimentos adquirimos, mais propensos a novas descobertas nós tornamos, traduzindo essas novas ideias em novos aprendizados. Claro, não podemos esquecer que o processo pedagógico envolve uma série de desafios de conhecimento profundo a respeito do mundo, das ideias, a relutância em aceitar alterações em nosso universo prático e físico. Por isso é fundamental desenvolver o aprendizado através de novas abordagens que valorizem as experiências internas dos alunos e criem conexões com conhecimentos anteriores que eles possuam. Para Platão, a educação é uma questão pessoal, que representa a transição da escuridão para a luz, o conhecimento e a iluminação do saber. Mas cada indivíduo possui suas motivações e desejos, e nem sempre todos estão dispostos ou aptos a começar essa jornada quando requisitados. Precisamos lançar luz sobre os olhos da ignorância. Então a alegoria da caverna, ela representa a luz, fala de lançar luz
sobre os olhos da ignorância, mas com cuidado de considerar o aspecto assustador e frágil de cada nova experiência. Então, cada mudança, às vezes a mudança no início ela se torna incômoda, mas depois a gente vai vivendo novas experiências e vai se adaptando a cada mudança. Considerar o mito da caverna na educação é pensar sobre o aprendizado como uma ferramenta que atrai as pessoas para perto da luz do fogo do conhecimento, no exterior da caverna, com todas suas possibilidades e alternativas. A educação como libertação. Esse processo é primordial para entender o pensamento de Platão e a posição correta que ele indica em seu diálogo. São as passagens, os níveis de conhecimento que a pessoa tem que adquirir para chegar à verdade, ao processo de libertação das sensações, pois em geral o homem não questiona nada, como os prisioneiros da caverna. Então hoje a gente fala muito da sociedade questionar, temos que, na minha visão, temos que questionar tudo. É base para aprendizado questionar. Para aquelas sombras eram para eles aquelas sombras eram a verdade e não imaginavam que eram apenas cópias da realidade. Ao momento que começa o questionamento, a mudança, a transladação de mentalidade. Platão tem uma grande influência de Sócrates na sua educação, e nessa alegoria ele exprime seu pensamento e sua compreensão de libertação, e seu método de chegar à verdade através da formação intelectual. Nesses diálogos ele mostra sua maturidade e traz Sócrates como protagonista. Quando não há uma educação libertadora, o aluno não julga os fatos, não julga, não compreende, não analisa e não contempla a verdade. A partir do rompimento com o mundo da ignorância, que é a abertura para o mundo inteligível, o mundo real. Nesse processo, o aluno vai se transformando através do educar, educação coesa e com responsabilidade. Uma mão de duas vias. O aluno e o professor estão na mesma sintonia de crescer e de transformar. Estamos a falar da libertação pela educação, mas para Platão algo de divino era o pensar, faculdade de pensar, e é o que parece de um caráter mais divino. Todavia, em pensar ter que ser acompanhado de um modo de ser e agir não é um simples pensar, mas é um simples libertação, e sim a contemplação da verdade, razão, onde o aluno vai junto com seus talentos aperfeiçoando o seu aprendizado. Para Platão, o desacorrentar se dá através da educação de qualidade, que chega, então aquelas correntes lá simbolizavam o desacorrentar como se fosse uma liberdade do intelecto do jovem aluno. Não fica mais aprisionado no seu mundo, classe social, mas sai bem estruturado para a sua fase adulta, visualizando a verdade ao seu redor do mundo. Então esse é o nosso quinto encontro, nossa aula de conversa. Eu agradeço a todos. Obrigado.